Ser batista também significa, então, não estar aliado a um governo, não estar debaixo de uma certa política, seja ela qual for, mas ser uma igreja independente, livre do Estado, no sentido dela poder manter a sua voz profética, dela poder ser aquilo que a palavra de Deus diz, sem, então, estar aí alinhada a uma certa política, a uma certa forma econômica ou qualquer outra coisa assim. Isso é importante para as igrejas batistas. Isso significa também liberdade religiosa. E isso significa que nós primamos pela liberdade religiosa, tanto no nosso país como também em outros países. Quando as igrejas batistas estão ali em países onde há uma restrição contra os evangélicos, uma das vozes fortes a favor dessa liberdade que todos têm de expressar a sua fé são justamente as igrejas de linha batista. Em terceiro lugar, nós somos uma igreja carismática, no sentido que nós cremos no poder do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo. Podemos dizer que isso significa uma igreja que está baseada na Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três, que é um só, né, que formam uma unidade, são importantes para a nossa base de fé, não é verdade? Então nós cremos nos dons espirituais, cremos no enchimento do Espírito Santo, muitas vezes expressamos isso como batismo no Espírito Santo. Isso é uma característica nossa como igreja batista independente. E em quarto lugar, somos uma igreja missionária, que levamos a sério a questão de evangelizar, de levar esse evangelho para outros lugares, dentro de uma visão holística, dentro de uma visão integral. O evangelho para todas as pessoas em todo o mundo, em todas as épocas, mas também um evangelho para o ser humano como um todo. Naturalmente, a sua dimensão espiritual, queremos que pessoas sejam reconciliadas com Deus em Cristo, mas também a nossa preocupação social, psicológica, física, né? Temos também a preocupação pela criação, ouvimos isso, como tudo foi feito por Ele, não é verdade? E tudo feito para Ele, o que inclui também a criação. E por isso aspectos tanto do ser humano, o seu bem-estar, como também da natureza, são importantes para nós. Bom, eu estou falando isso porque tem a ver com as nossas raízes, com os nossos fundamentos. E eu creio que, como igreja, a gente precisa ser lembrado disso de vez em quando, né? Não é para nos diferenciar de outros, outras igrejas diriam a mesma coisa, mas para que nós saibamos qual é a nossa base de fé, qual é a nossa base. Próximo, por favor. Independente dessa história, independente dessa tradição, podemos dizer, que nós temos, não é sobre ela, em primeiro lugar, que nós nos baseamos. Temos orgulho da nossa história, em grande parte, mesmo reconhecendo que também erramos ao longo da história e continuamos errando. Mas a nossa base não está, em primeiro lugar, nas doutrinas, apesar que elas são, né, coisas que nós prezamos e defendemos. A nossa base não está numa certa liderança da nossa denominação ou mesmo da igreja local. A nossa base está na pessoa de Jesus Cristo. E por isso esse texto de Colossenses, que eu queria que nós lêssemos aqui. Podemos ler juntos? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Próximo, por favor.
Colossos é uma cidade importante nessa época do Novo Testamento. Não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade que está localizada de tal forma na chamada Ásia Menor, hoje Turquia, que recebia influência de muitos lugares. Uma cidade multicultural, uma cidade cosmopolita, que recebia muitas influências, tanto do lado oriental como do lado ocidental. Vinha influências da Ásia, né? Da Pérsia, Índia, vinha influências principalmente do Império Romano, indo mais para o Ocidente. Certamente influências também que vinham da África. Uma cidade que reunia muita gente de muitos lugares diferentes. Tinha também uma comunidade judaica, judeus que estavam ali, principalmente então quando tiveram que sair de Jerusalém, muitos deles. É uma igreja que surge ali, não através do apóstolo Paulo, mas através de um dos seus cooperadores, chamado Epáfras, que provavelmente tinha sido treinado por Paulo e ali tinha ido para Colossos para começar essa igreja. É uma região, de certa forma, difícil. Ali pertinho está Laodiceia, que é uma das igrejas que é mencionada nas 7 igrejas do Apocalipse, né? Tem uma outra cidade também que é mencionada na própria carta aqui aos Colossenses, Hierápolis, onde tinham surgido igrejas, mas que estavam sofrendo muita pressão dentro do Império Romano. Essa pressão de fora, como eu disse, com filosofias gregas, com religiões pagãs, mas também muito de mundanismo, imoralidade que estava acontecendo ali. Um dos grandes desafios era o fato de que o imperador romano, e vários deles, queriam que o povo adorasse esses imperadores, como se eles fossem deuses. Alguns deles, por exemplo, alguns tinham colocado até dentro das exigências do povo, que eles considerassem que eles fossem filhos de deuses ou deuses. Tinham construído estátuas e as pessoas tinham que ir lá, como se fossem santos ali para serem adorados. Um dos que foi muito contra isso, que nós vemos no Novo Testamento, é o apóstolo João. Inclusive vai levar um pouquinho mais tarde, depois dessa carta aos Colossenses, a prisão na ilha de Patmos, porque ele é acusado de algo que chamava-se majestas, ir contra a majestade, não reconhecer o imperador romano como Deus, mas incentivar os cristãos a adorarem o verdadeiro Deus, não é verdade? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Senhor.